Boa tarde a você que nos acompanha pela TV Canção Nova, já se preparando para esse momento de graça que nós vivemos, o santo sacrifício do Senhor na Santa Missa. E eu quero acolher aqui o Padre Wilton, da Sociedade Joseleitos de Cristo, que presidirá para nós a Santa Missa de hoje. Um padre amigo, estudamos teologia juntos, vivemos boas aventuras, graças a Deus, estudando a Sagrada Escritura, estudando o magistério da igreja. E hoje ele presidirá a Santa Missa para nós. Padre, muito bem-vindo aqui ao Santuário do Pai das Misericórdias para presidir. Já veio outras vezes para concelebrar, mas eu acho que a presidência é a primeira vez, né? Terceira, então eu que estou atrasado aqui. A primeira hoje, pronto. Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, Padre Elenildo, pela acolhida. Queridos irmãos e irmãs, vamos, no início desta celebração, voltar o nosso coração para o Senhor, colocando neste altar você que nos acompanha, as suas intenções, as suas orações, para que juntos, nesta memória de São Bento, possamos elevar os nossos louvores ao Deus da vida, que realiza grandes coisas na nossa história para nos salvar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início, queremos então apresentar as intenções desta liturgia, desta celebração. Nós queremos rezar pela saúde de Elizabeth Rocha, queremos rezar também pelo aniversário natalício de Paula de Zaro, da comunidade Canção Nova, Áurea também da comunidade Canção Nova, Lívia Alcântara, pelos nossos irmãos falecidos, Sandra Dallagnol, Luiz Carlos da Silva, Manuela da Silva, Marcos da Rocha. Você também, se tem uma intenção, apresente. E para melhor celebrarmos os santos mistérios, participarmos da mesa da palavra e da Eucaristia, reconheçamos-nos pecadores e imploremos a misericórdia de Deus cantando. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento, preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam-lhe o rosto. 2 os pés, com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: Assim que isto tocou meus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá para nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. 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 Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sob os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, na história da salvação, Deus sempre quis contar com homens e mulheres que pudessem contribuir efetivamente, a partir do dado da fé, com a salvação da humanidade. Não é diferente hoje, quando nós nos deparamos nesta liturgia com a vocação do profeta Isaías. Diante desta realidade de Isaías, que se encontra como nós estamos aqui, num santuário. Também ele estava no lugar sagrado, no templo, onde se elevavam os louvores a Deus. Aqui também nós elevamos a Deus nossos louvores de tal forma que queremos mais uma vez ouvir também o que o Senhor tem a nos dizer. De modo que, uma vez que ele chama o profeta, ou melhor, chama Isaías para tornar-se profeta, ou seja, denunciar injustiças, levar o povo a ter vida concreta, também nós somos provocados a sentir nos nossos lábios a purificação que o Senhor mesmo faz, para que também nós possamos assim colocar-nos a seu serviço. É preciso nos sentirmos chamados, como o Senhor outrora chamou Isaías e o purificou por meio do anjo, com aquela chama ardente colocada em sua língua. Também nós somos convidados a ser purificados, e com o coração purificados, com o coração transparente, darmos o verdadeiro testemunho da nossa adesão ao Senhor, reconhecendo que Ele é o digno de toda reverência e realeza, o santo por excelência, aquele que no templo recebe nossos louvores. Nós, neste tempo em que estamos marcados, sobretudo, por uma desesperança, uma angústia, um vazio, é preciso, em nossos lares, compreendermos que a extensão do santuário,
do templo do Senhor é hoje, será hoje e continuará sendo, neste momento, o local para oferecermos a Ele o nosso louvor. Portanto, também em sua casa, também em seu lar, é preciso entrar no santuário para ouvir o Senhor. E uma vez purificado, uma vez purificada, ter a consciência de como o profeta se colocar à disposição. Primeiro, purificados. Segundo, dizer ao Senhor: eis-me aqui, estou aqui, envia-me. E ao sermos enviados, temos a consciência de que nós não pregamos a nós mesmos e não anunciamos a nossa mensagem, mas nós pregamos o Evangelho e anunciamos o reino no qual nós queremos, ou do qual nós queremos fazer parte e instaurar na nossa sociedade. Portanto, cada um de nós precisa fazer esta experiência de se deixar tocar pelo Senhor e, entrando no seu santuário, dizer: eis-me aqui, envia-me. O salmista nos fez relembrar que a realeza está em Deus. É Ele que merece toda a nossa reverência, o nosso louvor. É nele que depositamos a nossa confiança. É nele que nós esperamos. Nenhum de nós poderá salvar-se a si mesmo sem antes ter a consciência de que nós somos agraciados por Deus. Por isso, quando a nossa reverência a Ele, de louvor e gratidão, acontece porque Ele colocou em nós esta graça. E, ao mesmo tempo, somos nós convidados a fazer a experiência da humildade, de nos colocarmos inteiramente à disposição do Senhor e dizer a Ele: eu, pobre, pecador, frágil, miserável, às vezes até na desgraça, conto, Senhor, com a Tua misericórdia, com a Tua ternura, com o Teu abraço de Pai, para assim dar testemunho, para assim levar adiante a boa nova, instaurar o reino. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus. Ele que é o nosso mestre, precisamos aprender na escola de Jesus, uma vez que o mundo se configura como um lugar, muitas vezes, de perdição. Nós temos que ser, no mundo onde nós estamos inseridos, nesta realidade em que estamos, aqueles e aquelas capazes de mostrar que o discipulado dá sentido às nossas vidas, nos conduz à verdadeira vida e nos faz participantes do mesmo segmento de Jesus Cristo, pois é Ele o modelo, é Ele a quem devemos seguir. Por isso, nenhum de nós deve desanimar mediante as perseguições. O discípulo deve perseverar, pois ele não é maior que o Mestre, que o seu Senhor. Ele deve ser servidor. E nisto nós temos consciência que vamos nos moldando, inclusive, para tomar a nossa cruz. Não há discipulado sem cruz. Por isso, a sorte dos discípulos é a mesma sorte do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o Mestre e Senhor, a quem nós queremos seguir. O discípulo precisa, então, seguir os passos do Mestre e Senhor, com um indicativo, como deve ser forte na nossa vida
E o evangelista Mateus quer acentuar muito bem isto: não temer a morte. Muitas vezes nós temos o instinto da autopreservação, e isto é bom, pois precisamos querer bem a nossa própria vida. Mas ela tem um limite. Ela deve ser uma autopreservação em vista da doação e do serviço. Do contrário, aquele que guarda para si, quer salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Mas aquele que entrega a sua vida em favor, em resgate de muitos, está salvando a própria vida, vai ganhá-la. Portanto, o medo tem essa característica. Não tenhas medo. No medo, que muitas vezes paralisa, é preciso encontrar a dinâmica para ressignificar e assim levar adiante, não a nossa mensagem, não o que queremos, mas a mensagem da Boa Nova. Tudo aquilo que outrora estava oculto, torna-se agora revelado. E sob o véu da cruz se desvela todo o mistério de amor que Deus tem para conosco. Portanto, no mistério da cruz, tudo aquilo que Deus quisera revelar, Ele revelava em seu Filho no alto da cruz. É preciso compreender que aquilo que estava também escondido, como nos recorda o Evangelho, vai se tornar conhecido. Permanece escondido ou escondida a sabedoria do mundo, mas torna-se clara e evidente, conhecida pela sabedoria de Deus, do Espírito de Deus. Portanto, é preciso conhecer, fazer parte daqueles que no espírito aberto compreendem o que significa este discipulado. Cada um de nós precisa ainda compreender que a nossa história é história de salvação. Deus nos criou para sermos salvos. Portanto, a nossa meta não é este mundo, mas o céu. É preciso que tudo aquilo que foi sussurrado no ouvido do discípulo se torne também proclamado agora sob os telhados. O que significa então ouvir no sussurro, ouvir na intimidade o Senhor e depois proclamar aos quatro ventos do mundo, por assim dizer? Significa dizer que a semente que foi plantada em nossos ouvidos precisa frutificar de tal forma que nós possamos ser os transmissores, nós possamos ser os porta-vozes da mensagem que foi plantada no nosso ouvido. Nós escutamos e precisamos fazer com que esta mensagem se torne vida, gerando novas vidas. Portanto, gerando salvação, gerando saúde. Assim, é preciso germinar. Diz também o evangelista, nos recordando as palavras de Jesus: não tenhas medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Vale recordar que Jesus, quando enviou os seus discípulos, os enviou em meio de lobos, como cordeiros que estavam também destinados à mesma sorte, que é o matadouro, que é a cruz. Portanto, eles não estavam livres de perseguições. Nós não estamos livres de desafios. Nós não estamos livres de perseguição. Mas nos recorda ainda que não se vende ou não se cai nenhum pardal no chão sem que Deus conceda. Vale nos recordar que esta experiência é para dizer: o pardal é um animal de pequeno valor, um pássaro de pequeno valor. Seria propriamente insignificante falar
do pardal. Mas ainda assim, o Senhor alimenta o pardal. E então Jesus nos diz que nós valemos muito mais do que os próprios pardais. E que aqui poderíamos recordar aquilo que nos diz o Salmo 8, o Salmo 8. Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Nós somos destinados à ressurreição, à vida, à glória, jamais à morte, à treva, à escuridão, à escassez. Nós somos destinados à vida, portanto, à salvação. Mas ela é construção, peregrinação, caminhada que se faz na nossa história, na nossa existência. Os nossos cabelos estão todos contados. Nenhum de nós tem como mensurar quantos fios de cabelos temos. Mas Deus sabe, conforme o evangelista nos recorda, para dizer que até mesmo, porque se tirarmos um fio de cabelo, nos sentimos neste fio que foi tirado, a não ser o puxãozinho que recebemos, uma dor suave, este fio não sofre dor nenhuma, não sente nada, é insignificante, pode estar no nosso corpo, pode não estar, mas ainda assim, Deus conhece até, ou sabe até, quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Deus tudo sabe, tudo conhece e nos acompanha sempre. Portanto, nós valemos muito aos olhos de Deus. E Jesus, por fim, declarou: aqueles que se declaram em meu favor, eu mesmo me declararei em favor deles. Nós temos aquele que caminha conosco, Jesus Cristo, que outrora caminhou com seus discípulos, hoje continua a caminhar com cada um de nós, nessa história bonita que é a salvação que Deus opera na história, a salvação que Deus quer contar com cada um de nós, como dizia no início. Portanto, não desprezemos jamais este carinho suave, toque de amor e de ternura que Deus tem para conosco. E este santuário exala o que significa este carinho, este amor, esta ternura. Poderíamos repetir: como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Ele que nos consola em todo o tempo e que dá o ânimo verdadeiro para perseverarmos. Ele que não nos deixa sós. Foi Ele também que encantou Bento, cuja memória litúrgica hoje celebramos. E antes mesmo de falar um pouquinho desta realidade que é a vida de São Bento, e antes mesmo de tocar no seu testemunho, no seu exemplo, queria recordar um pensamento escrito pelo servo de Deus, Padre José Gomercindo dos Santos, fundador da minha congregação, a Sociedade dos Eleitos de Cristo, que em 73 escreveu aos irmãos: das coisas divinas, a mais divina é cooperar com Deus na salvação das almas. Pois bem, quando nós olhamos para a história e vemos suscitar na história da Igreja homens e mulheres que, por causa da fé, deram suas vidas em favor desta mesma Igreja, uns se tornaram mártires, outros educadores, outros fundadores, mas todos eles carregam a essência batismal: serem no mundo um outro Cristo,
como nós também carregamos. E então, Bento, ou São Bento, nos recorda na sua regra que nada, absolutamente nada, devemos preferir a Cristo. Ou seja, que nada dê lugar ao Cristo, que é a centralidade da nossa fé, e é para Ele que nós vivemos, é nele que nós cremos, é nele que nós esperamos. Há pouco, conversando com o padre Helenildo, ainda na sacristia, nós recordávamos a beleza da vida dos santos. E quando nós olhamos São Bento, aos 13 anos, que despertou o interesse, a vocação, o chamado de abandonar tudo, sair do seu seio familiar, de sua segurança, de sua estabilidade, e se dirigiu a um povoado onde esteve por um período recluso, aprendendo. Depois desta experiência ali, que inclusive a sua ama, aquela que cuidara dele desde criança, não quisera deixar que ele fosse sozinho até aquele povoado, o acompanhou até lá, e depois a experiência é dele. O tempo é dele, de retiro, de aprendizado, de maturidade, de autoformação. Se torna por 3 anos um eremita, com a companhia ali de um monge que o levava comida quando ele se tornou eremita, e por 3 anos ficou naquela caverna. E ali todos os dias tinha a experiência do seu eremitério, do seu jeito de ser, de sua espiritualidade aguçada, sempre insistindo, preferir a Cristo antes que tudo. A fama de Bento começa a se espalhar, a sua espiritualidade começa a se espalhar. E Bento, então, começa a chamar certa atenção por causa deste dado da sua espiritualidade. Mas também com isto se gera a inveja, o ciúme. E ali próximo, numa outra localidade, Bento foi convidado a ser o abade do mosteiro. E é aquela história que nós já conhecemos. Ele disse várias vezes: meu estilo de vida não é o estilo de vida deste mosteiro, desta comunidade. Mas insistiram e ele aceitou o convite e fez a experiência de ir até a comunidade e se tornou ali o abade. Mas não quiseram colocar-se na disciplina e na forma de vida que Bento vivia. Então, o envenenam ou tentam. Isso tudo fruto da inveja. A inveja destrói, sucumbe. Mas não foi a vencedora. Ao abençoar, como era de costume, aquele cálice com vinho se estoura. Depois, dentro de outra realidade e também noutro contexto, Bento recebe um pão que também estava envenenado. E mais uma vez, Bento, sensível ao toque de Deus, pede que o covo leve para longe aquele pão, onde ninguém pudesse se alimentar, para que não viesse a morrer. Querido irmão, querida irmã, com São Bento aprendamos, todos nós, a praticar o bem, na consciência de que, se quisermos fazer algo de bom,
precisamos antes rezar ao Senhor, porque a bondade não é nossa, mas dom de Deus. Por fim, que a oração nos dê a dinâmica capaz de entrar na vinha do Senhor, para assim exercermos o nosso trabalho. Ora et labora. Oração e trabalho. Oração e prática do bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pão e vinho te apresentamos neste altar como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, olhai com bondade as oferendas que vos apresentamos na festa de hoje, para que, procurando-vos como São Bento, encontremos em vosso serviço os dons da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Na Assembleia dos Santos vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Nós, nos vossos santos e santas, ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, a Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os vossos apóstolos e mártires, São Bento e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso administrador Beni, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dai ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. A cada dia vens em sacrifício se dá, corpo e sangue vens nos ofertar a esperança de uma vida santa. A todo aquele que teu corpo e sangue comungar, a cada dia vens em sacrifício se dá, corpo e sangue vens nos ofertar a esperança de uma vida santa. A todo aquele que teu corpo e sangue comungar,
Oremos. Tendo recebido o penhor da vida eterna, nós os pedimos, ó Deus, que em seguindo os ensinamentos de São Bento, vos sirvamos fielmente na oração e amemos os irmãos com caridade ardente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltados ao ícone do Pai das Misericórdias, rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Você de sua casa, apresenta sua prece e sua intenção. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Você que tem em sua casa objeto de devoção, você que tem algo a abençoar, presente neste momento, para que seja derramada a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos vossos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Bento, desça sobre você, sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Os santos ou não.